Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém, queridos? Estamos chegando com mais um programa Escola Bíblica aqui na Cupira FM 104,9. Que bênção estar aqui com você, amigo ouvinte, em mais uma tarde de sábado. Sábado de sol na cidade de Cupira. Agora 13h06 da tarde. Uma bênção. Uma vez mais estamos juntos aqui para estudar o tema de hoje. E o tema de hoje já vou adiantando para você. O mandamento esquecido. Pegue sua Bíblia, pegue papel, pegue caneta e não perca nada do que nós vamos estar estudando juntos hoje aqui no programa Escola Bíblica. Quero aqui mandar um abraço especial para os nossos queridos irmãos e irmãs das mais diversas denominações religiosas de todas as igrejas que estão nos acompanhando agora aqui através das ondas da Cupira FM. E se você deseja participar do nosso programa, você pode estar mandando o WhatsApp para aqui, fazendo seu comentário ou alguma pergunta, e nós estaremos colocando no ar e trazendo a resposta à luz da Bíblia. Queremos convidar você também a acompanhar o nosso programa através do YouTube, no canal Albênio Lourenço Oficial. Canal Albênio Lourenço Oficial, evangelismo todas as semanas ali sendo pregado o evangelho, muitos vídeos, meditações e as gravações do programa Escola Bíblica, que sempre é postado ali no canal e você não perde nada. Queremos também convidar você, amigo ouvinte, a acessar o Instagram do nosso programa, Escola Bíblica. No Instagram você vai poder estar acompanhando fotos, vídeos e todo o conteúdo do nosso programa e pode também estar interagindo conosco. Estamos agora aqui ao vivo na rádio e para mais uma tarde de estudos da Palavra de Deus. Que Deus abençoe você e daqui a pouco nós vamos estar passando para você o WhatsApp para você poder estar interagindo conosco, fazendo as suas perguntas. Ok, meu amigo? É isso aí, amigos. Está no ar mais um Escola Bíblica para a honra e glória de Deus. Escola Bíblica, conectando você à palavra. Programa Escola Bíblica. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E hoje nós estaremos estudando mais um ponto dessa verdade que liberta. O mandamento esquecido. Mas antes de estudarmos esse mandamento esquecido, esse tema impressionante que a Bíblia apresenta, eu quero dar as boas-vindas aos meus amigos, os instrutores bíblicos do Escola Bíblica, que estão conosco aqui nos estúdios da Rádio Cupira FM. E o time está completo e eu quero aqui dar o meu boa tarde a Denilson Monteiro, o instrutor bíblico do Escola Bíblica. E aí, Denilson, preparado? Boa tarde a você. Tamo junto para mais um programa. Boa tarde, Albênio. Boa tarde a todos que estão aqui no estúdio, né? O time tá pesado aqui, viu, seu Albênio? Tá completíssimo aqui. Aqui tá todo mundo afiado e preparado. É isso e boa aí. tarde a todos que estão nos ouvindo, né? Especialmente minha esposa Jussa Oliveira, que disse que ia ficar ouvindo lá. Um abraço, meu amor. Eita, amor. Aí é amor para mais de mil. Um abraço também à nossa querida irmã Jussa Oliveira, que leva o Evangelho do Reino através da música para mais e mais pessoas alcançarem a salvação. Amém por isso. Leandro Santos, mais um instrutor bíblico que está conosco aqui. Não estava no último sábado, mas está de volta e está afiado para continuar conosco aí nos estudos da palavra. Não é, Leandro? Exatamente, Albênio. Sábado eu não pude estar, né? Que eu estava envolvido na programação da igreja. E lá foi bênção também, né? Amém. Pregações poderosas vêm direto do trono da graça. Amém. Amém. Foi ali há 10 dias de oração, não é? Isso. Temas maravilhosos. Finalizando com a Santa Ceia. Foi bênção, foi bênção. Muito bom, muito bom. Tá preparado aí então, né? Preparado, vamos lá. Vamos lá. Nos conduza mais uma vez. Vamos lá. E aí, Gleison? Tudo bem com você? Gleison Xavier, nosso instrutor bíblico. Voz de trovão. Estamos começando aí mais uma Escola Bíblica. Tudo bem com você? Um bom sábado. Bom sábado. Voz de Trovão é o meu amigo aqui. Eu estou muito feliz por fazer parte junto com vocês aqui do programa. Muitas vezes uma correria para montar aqui, né? Depois sai da igreja lá perto do horário do meu dia, vai para casa, às vezes almoça, não almoça, para não atrasar o programa aqui. Mas estamos aqui para a honra e glória de Deus e feliz que Deus nos abençoe todos nós. É isso aí, ô Gleison. E
para participar do programa, os amigos ouvintes podem estar utilizando o WhatsApp, é isso? Isso, aí você pode mandar a sua pergunta para o WhatsApp aqui da rádio, é o 3738 1338, 3738 1338. Muito bom. Quero também dar as boas-vindas e o feliz sábado a Everton, que está conosco aí, afiado também, Everton. Afiado, Albênio. Feliz sábado a você, feliz sábado a Gleison e a todos os que estão nos ouvindo. Aí tá certo. E me diga uma coisa, tem pergunta no WhatsApp aí que você falou? Tem pergunta hoje. Ok, então a gente vai estar pegando essas perguntas, pescando ela e trazendo para falarmos sobre o tema, tá bom? Amigos, vamos preparar agora o coração, prepara a sua Bíblia, prepara o papel, a caneta, todos os materiais que você precisar, porque vai começar mais um estudo de mais um tema, o mandamento esquecido. Momento de refletir e analisar as Escrituras. Vamos abrir a Bíblia e estudar o tema de hoje. Para tanto, nós convidamos você, amigo ouvinte, e a todos os irmãos aqui no estúdio a fechar os olhos, curvar as nossas frontes e vamos buscar a presença de Deus, pedir a Ele a bênção especial para esse estudo e pedir que o Espírito Santo nos conduza. Oremos. Santíssimo Deus e eterno Pai, uma vez mais estamos na Tua presença, agradecidos pelo dom da vida, por mais um sábado na Tua santa, preciosa presença, e agora vamos estudar a Tua palavra. Abençoa, Senhor, os nossos amigos ouvintes que estão conosco, também os irmãos que estão acompanhando os vídeos através do canal no YouTube, que todos nós possamos ser ricamente abençoados com a Tua palavra. Amém. Abre, Senhor, nossos entendimentos para que nós possamos entender a mensagem de hoje. Ajuda-nos, desvenda os nossos olhos para contemplarmos a maravilha da Tua lei. Que este tema de hoje possa nos abençoar, possa nos tirar dúvidas e nos conduzir para o caminho da vida eterna. Essa é a nossa oração e nós a fazemos desde já agradecidos no nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos começando mais um tema nessa temporada Ouvindo a Voz de Deus. Estamos avançando nessa temporada e o tema de hoje é o tema de número 16, o mandamento esquecido. Nós temos aqui trilhado uma série de estudos e há 2 sábados atrás estudamos sobre as leis na Bíblia. Sábado passado estudamos sobre a lei moral, ali os 10 mandamentos. Se você não acompanhou esses 2 estudos, você pode estar acessando o canal Albênio Lourenço Oficial. Lá vai estar gravado o programa desses 2 sábados passados e você vai poder acompanhar esse estudo na íntegra, completinho, para você não perder nada e ficar por dentro do que vai ser dito hoje. Hoje nós vamos dedicar tempo para estudar sobre o mandamento esquecido, porque a Bíblia mostra que são 10 mandamentos, mas na realidade, entre esses 10 existe um que está esquecido pela grande maioria. E nós precisamos então buscar na Bíblia para saber que mandamento é esse que está esquecido e como devemos proceder em relação a esse tema. E eu quero começar aqui perguntando ao Everton sobre a pergunta que tem, se eu não me engano, ficou uma pergunta do WhatsApp, não foi isso? Da semana passada. Eu não sei se tem ela com mais outra que veio hoje. Como é que tem aí, Everton? Tem quantas perguntas? Temos 2 perguntas aqui, Albênio. Vamos ver logo a da semana passada? Certo. Vocês falam sobre o mandamento do sábado, que ainda está em vigor, mas em Mateus 2... Não. 23, Isso, 12 no caso, né? Mateus 12. Jesus e seus discípulos colheram trigo para comer. Isso não seria uma demonstração de trabalho no sábado? Ok, Mateus 12, não é? Isso. Vamos abrir então aqui Mateus 12. Mateus 12, quais são os versos? É do verso... Eu só disse Mateus 12 aqui. Não, mas tem um verso aí. Abre Deixa eu ver então. Abre novamente a pergunta. Aí sim. Eu creio que é a partir do verso 1. Do verso 23 ao 27. Ah, ok. Do 23 ao 27, né? E toda a multidão... É esse? É esse aí? 23, é esse mesmo. É esse mesmo. Do 23 ao 27, né? E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Não é esse, não é esse texto. Eu acho que ele errou aqui na questão do...
Ele fala Jesus e os seus discípulos colhem É o verso para 1. comer. É o verso 1 que eu tinha dito antes. É capítulo 12, verso 1. É, isso. porque Por aquele naquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, olha, estavam com fome, né? Entraram a colher espigas e a comer. O verso 2 diz: E os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Atenção, amigo ouvinte. Quem disse que não era lícito colher a espiga e comer no dia de sábado? Os fariseus. Vá pegando aí a situação. Verso 3. Mas Jesus lhes disse: Não lestes o que fez Davi quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não tereis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Presta bem atenção, amigos. A partir do verso 7 aqui, olha. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia e não holocaustos, ou seja, os discípulos, aliás, os fariseus, eles estavam mais preocupados em acusar do que usar de misericórdia. O que eles queriam ali era arrumar um pretexto para acusar era Cristo. Ele atacou os discípulos, mas a ideia principal do ataque era acusar era Cristo. Como desde o início até o fim a gente vê nos evangelhos os fariseus tentando atacar a Cristo. Agora o detalhe, quando lemos os versos todos e chegamos ao verso 8, foi dito aqui que o Filho do Homem, no caso aqui é o próprio Jesus, né? Ele é Senhor do sábado. Isso nos diz que Jesus, ele sabe melhor do que ninguém o que é lícito e o que não é lícito fazer no sábado. E se Jesus permitiu que os seus discípulos colhessem a espiga de milho e comessem no dia do sábado, logo essa atitude era aprovada pelo aquele que era Senhor do sábado. Agora um detalhe que vale a pena a gente pensar, Everton, dentro dessa pergunta: seria um trabalho o que eles fizeram aí? Bem, se os discípulos tivessem colhido o milho para ir levar para o povoado e vender as sacas de milho, seria um trabalho. Seria um trabalho. Mas era uma necessidade física. E isso era uma necessidade física. Ele enfatiza essa necessidade física usando o exemplo do rei Davi e os seus companheiros, quando tomaram dos pães, que eram pães sagrados, a propiciação lá do santuário, do templo, e eles comeram, sendo que não era lícito comer. Mas eles comeram, porque era uma necessidade deles ali, naquele contexto, porque eles estavam precisando comer, estavam com fome e tiveram que comer. Era a única coisa que eles tinham ali na hora disponível. Então, para atender a necessidade física do comer, foi lícito ele se alimentar. Aí eu repito, se os discípulos tivessem colhido o milho e fossem vender o milho, aí eles estavam configurando o ato como um ato de trabalho, um ato trabalhista. E aí sim seria uma transgressão do sábado. Os discípulos, aliás, os fariseus, não observaram essa situação. O que eles estavam querendo? Eles estavam cegos pela crítica, pela ira, pelo ódio contra Jesus. Então eles aproveitaram a cena para tentar acusar. O ato de necessidade dos próprios discípulos, né? Não foram simplesmente para colher, vamos colher aqui para a gente guardar, reservar, ou por um trabalho secular. Não, foi por necessidade. Se eles estavam com fome, até porque Deus tinha dito, no dia de sábado não é dia de colheita, né? O que vocês tiver para cozer hoje, né? Cozeio para amanhã, né? Até o maná do céu Deus pedia para que realmente ele recolhesse em dobro na sexta-feira, para que no sábado não pudesse ir ao campo recolher. Mas por uma questão de necessidade, de que realmente eles estavam com fome,
A Bíblia diz que é lícito fazer o bem no sábado, né? Não é em termos de sacrifícios que a gente vai guardar o sábado, mas por obediência e amor a Ele. E quando Jesus diz assim que Ele quer misericórdia e não holocaustos, não sacrifícios, Ele está dizendo claramente aí para os fariseus e para muitos de nós hoje em dia que Ele quer que a gente olhe mais com misericórdia, entenda a lei de Deus com misericórdia e não com julgamentos, julgando um, julgando o outro por causa de ações que eu acho, que eu já coloquei como sendo errado, sendo que a Bíblia colocou, como o Gleice comentou aí, a Bíblia colocou como sendo uma colheita em termos trabalhistas. O agricultor plantou lá uma plantação de milhos e ele tem o dia do ano certo para a colheita. Não era o caso dos discípulos. Eles não plantaram e nem era dia da colheita. Eles estavam apenas passando, né? Eles estavam passando perto. Os discípulos pegaram, porque estavam com fome, pegaram e comeram. Isso aí é simples, não teve nenhuma transgressão do sábado. E se você pegar sempre esses encontros de Cristo com os fariseus, eles procuravam sempre criticar Cristo em alguma atitude que o Senhor fazia, tanto Cristo como os discípulos. E muitas das vezes Cristo falava o quê? Vocês colocam peso pesado em cima dos homens, mas com o dedo não querem movê-los. Exatamente. Uma dura repreensão, não é, Denilson? É verdade. Temos outra pergunta do WhatsApp que a gente vai botar no ar daqui a pouco, tá ok? Vamos avançar então. Tem uma pergunta aqui para você, Denilson. Pode ser? Pode. Manda. Veja bem, sobre o mandamento esquecido, a pergunta que se coloca é: o que diz o quarto mandamento dos 10? O que é dito na Bíblia sobre esse quarto mandamento aí? Vamos abrir nossas Bíblias, né? Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo 28 a 11. Ok. Que foi escrito pelo próprio dedo do Senhor, né? Como diz, e ele... a própria Bíblia diz, né? Manda um lembrete aqui pro povo, né? Uhum. Vamos lá. Aqui a minha Bíblia está em outra tradução, porque é King James. Aí sempre vai falar, quando fala no sábado, aqui fala Shabat. Que é o nome original, né? Que é o nome original, né? Lembra-te do dia do Shabat, para mantê-lo santo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o Shabat do Senhor teu Deus. Nele não farás obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu gado, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Pois em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, e o mar, e tudo que neles há, e descansou no 7º dia. Portanto, o Senhor abençoou o dia de Shabat e o santificou. Então aí está o que diz o quarto mandamento. Isso. Bem direto. Inclusive, logo no início diz lembra-te, né? Lembra-te. Lembra-te. E o tema de hoje é o mandamento esquecido. E o primeiro chamado do texto hoje, amigos, é lembrar. Aquilo que o mundo esqueceu, nós precisamos lembrar. E isso é importante. Então você tem aí em Êxodo 20, que Denilson acabou de apresentar, do verso 8 ao 11, o quarto mandamento dos 10. E é importante a gente observar sobre isso. Atenção agora a você que está nos ouvindo. Existe muita controvérsia em cima desse mandamento do sábado. Era só para os judeus? Não, é para toda a humanidade. Ele valeu até tal ponto, depois já não vale mais. Jesus aboliu esse mandamento. Paulo ensinou que não precisa guardar mais. Muitas falas estão sendo ditas ao longo do tempo e vai aumentar. Essa controvérsia vai aumentar em cima dessa questão do sábado. Mas nós vamos esperar que todos nós saibamos, através da Bíblia hoje, o que realmente Deus espera de mim e de você em relação a esse mandamento. Leandro Santos, prepara aí o coração, abra a Bíblia, porque tem uma perguntinha aqui para o senhor, viu? Vamos lá. Quem estabeleceu o sábado? Quando e por quê? Vamos deixar que a Bíblia não responda, né? Será que foi algum homem? Será que foi alguma igreja? Vamos ver o que o senhor nos diz, né? Tá certo, então vamos ver aí. E a resposta está lá em Gênesis, capítulo 2.
versículo de 1 a 3 e Marcos 2, 27 ao 28. Ok. Nos fala assim o Senhor: assim os céus e a terra foram finalizados, e todo o seu exército. Versículo 2. E no sétimo dia Deus terminou o trabalho que havia realizado, e ele descansou no sétimo dia de todo o trabalho que havia feito. Verso 3. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele ele havia descansado de todo o seu trabalho que Deus criou e o fez. Agora o Marcos, né? 7. E disse-lhe o Shabat, que quer dizer sábado, né? Como o irmão de Deus bem disse. Foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então está bem claro aqui, né, velho? Bem claro. Então, de acordo Foi Deus com... que fez tudo. Foi Deus, né? Ele estabeleceu o sábado, né? Exatamente. Quando? Lá no início. Lá no início. Você acabou de ler Gênesis, né? Lá no Isso. início, ou seja, não existia a nação judaica. Logo, o sábado não foi dado somente para judeus, para Já israelitas. caiu por terra aí, né? Exatamente. Essa afirmação que diz assim, o sábado era só para os israelitas, Exatamente. só para o povo de Israel. Mas quando Deus criou, você bem falou, no início, não existia nação nenhuma. Exatamente, só tinha Adão e Eva, né? E ele estabeleceu esse dia na criação, que serviria para toda a geração que vinha. Interessante Que porque viria. ele fez Adão e Eva no sexto dia, no sétimo dia coroou a criação com a santificação do sábado. Eu posso fazer uma pergunta, Albênio? Sim, se Adão e Eva se eles são representantes máximos da humanidade, logo aquilo que foi dado para eles é dado para a humanidade, não é isso? Deus, como criador de todo o universo, ele se cansa? De forma alguma. Ele descansou por conta de quê? Para nos deixar o exemplo. Por exemplo. E hoje, sabe o que é interessante hoje, Albênio? Que os cientistas já notaram, fizeram várias pesquisas, que quando você descansa no sábado, tem um bem maior na sua vida. Então, se Deus, como criador de todo o universo, estabeleceu um dia para o ser humano descansar de seus deveres, de suas preocupações, para se dedicar ao trabalho do Senhor, porque o sábado é o dia que a gente mais trabalha na obra de Deus. É porque existe um benefício. Interessante isso aí, Denilson. Então, o que Leandro nos apresentou aí em Gênesis 2, 1 a 3, primeiro, né? Depois foi o texto do Evangelho, foi Marcos, foi? Isso. Esses textos aí responderam claramente que foi Deus que estabeleceu. Quando foi? No início, só havia de ser humano Adão e Eva. Logo, o que foi posto para eles vale para toda a humanidade. E o motivo que Deus fez isso foi para selar, colocar a cereja do bolo, né? A assinatura no cantinho da obra de arte. Quando um pintor renomado ele faz uma pintura famosa, ele não coloca o nome dele, a assinatura dele no finalzinho. Deus fez isso através da santificação do sábado. E ele fez 3 coisas, não foi? Nesse dia: descansou, abençoou e santificou. Exatamente. Então esse dia tem o exemplo de Deus para descansar, tem a bênção de Deus nele, diferente dos outros dias, e santo, um dia separado, diferente dos outros, dia separado para outro tipo de atividade. As pessoas falam, mas todos os dias não são abençoados? São, mas Deus separou um em especial. Exatamente. Que é o sábado. Com esse comentário eu queria ler aqui, na verdade, o irmão aqui mandou um texto, a gente achou que seria uma pergunta, na verdade é uma afirmação. É uma observação. Aí, um abraço para o nosso irmão Genilson, que nos mandou aqui um texto dizendo assim: boa tarde a todos. O tema de hoje é muito importante porque nos faz lembrar de um mandamento esquecido por muitos. E Deus nos faz lembrar para não esquecer. Muitos dizem que o sábado foi criado para os judeus, mas na criação do mundo não existia a nação judaica. Eclesiastes 12:13 diz que temei a Deus e guarda os seus mandamentos, pois isto é dever de todo homem. Aí ele diz: um abraço a todos que compõem o programa de estudos da Bíblia, Escola Bíblica. Muito bom. Então, vê, lá no capítulo 16 de Êxodo,
Deus perguntou, quando ele disse assim, quando Deus estava mandando maná do céu, né? Então ele disse, vocês vão colher cada dia a sua porção diária, né? Que vocês podem se alimentar, na sexta-feira vocês vão colher em dobro, para que no sábado vocês não saiam a colher. Aí, até o verso 28, só que muitos atemaram, né? O verso 28, o Senhor disse assim a Moisés, até quando recusareis guardar os meus sábados e as minhas leis, né? Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no sexto dia vos dará pão em 2 dias, e cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Ou seja, Moisés não tinha nem recebido as tábuas da lei dos 10 mandamentos. Exatamente. Antes mesmo, Deus disse assim, Exatamente. vocês vão guardar o sábado. Capítulo 16, antes do capítulo 20, né? Deus ainda não tinha entregado as tábuas dos mandamentos para Moisés. Então, quando o mandamento disse assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar, na verdade, Deus está fazendo eles lembrar do que Deus tinha estabelecido desde a criação, no princípio. Exatamente. Lembra-te do dia de sábado para o Lembra-te. santificar. Lembra-te. Esse lembra-te tanto serve para nós hoje lembrar do mandamento que Deus nos deixou, como também para o povo de Israel antigamente, quando Deus pediu para lembrar da criação, faz referência à criação. E você pega toda a Bíblia, né, Albênio? E você não vê um versículo autorizando essa mudança. Exatamente. Do sábado para outro dia. Embora muitos tentam, de uma forma malabarística, né, fazer isso. Eu entendo de uma forma, Albênio. Eu entendo de uma forma, e se eu tiver errado, você pode me corrigir, os demais irmãos que estão aqui. Eu acho que a desculpa, Gleison, de muitos não guardar o sábado é para ter um conforto financeiro maior em sua vida. Usam a desculpa, aí muitos falam assim, mas rapaz, no sábado é o dia que eu mais ganho dinheiro, porque a maioria das pessoas trabalha até a sexta e no sábado vão fazer compra. Mas se Deus me pede para eu guardar esse dia, será que Ele não vai abençoar de uma forma especial? Agora eu, por conta da minha comodidade, da minha vida financeira que está acima de Deus, eu passo por cima de tudo. Exatamente. E, infelizmente, o cristianismo hoje, todas as denominações religiosas, tanto no campo católico quanto no campo evangélico, tem negligenciado esse mandamento. Seus líderes têm ensinado a não validade desse mandamento, esqueceram desse mandamento, ensinaram o povo a esquecer. O povo foi ensinado e aprendeu e infelizmente esqueceu. E muitos que tentam fugir do compromisso em guardar os mandamentos de Deus, infelizmente coloca, como você disse, desculpas, né? Primeiro, para não ter a consciência pesada de que está transgredindo a palavra do próprio Deus que eles dizem que serve, eles inventam que o mandamento foi abolido. E a gente não encontra texto nenhum. Não tem. Não tem texto nenhum. Não tem. Embora muitos tenham pego textos de Gálatas, textos de Paulo falando em relação à lei, mas ali Paulo não está abolindo lei. Paulo está colocando a lei no seu devido lugar, porque muitos dos Gálatas estavam utilizando-se da lei como meio de salvação. Exatamente. Estava querendo ser salvo pelas obras e esquecendo a graça de Cristo. O que foi feito na cruz. Exatamente, eles esqueceram disso. Eles pensavam que por suas próprias forças poderiam chegar ao céu. Ser salvos. E é aquilo que Paulo está tentando corrigir. Não abolir lei, uma vez que o próprio Paulo disse que a lei, o mandamento é justo, santo e bom. E outra coisa, Albênio, você pega o início do evangelismo de Paulo até o final, a gente vê várias passagens de Paulo no dia de sábado pregando nas sinagogas, nos lugares. E até em lugares pagãos, né, que nem precisava nele guardar. Se fosse Exatamente. assim, ele era judeu, por isso que ele estava guardando. Ele era do povo judeu. Mas ele estava fora, às vezes em Corinto, território pagão, território não judaico. E ele poderia muito bem deixar para lá, não precisa guardar sábado. O que é que tinha a ver o povo de Corinto com o sábado, que eles não eram judeu? É o povo lá da Grécia. Paulo poderia ficar sem guardar o sábado, mas não, ele guardou o sábado, ele foi à sinagoga, diz assim a Bíblia, que eles foram à margem de um rio, aí ali viram um lugar que parecia bom para a oração, e isso era no dia de sábado. Exatamente, e eles pegam um texto da Bíblia também, onde os discípulos estavam com medo, estavam trancados, aí muitos falam que os discípulos ali estavam guardando domingo, que na verdade não estavam guardando. Eles estavam com medo, escondidos. Exatamente. Everton, tem pergunta aqui agora, eu quero colocar você no ar, porque a pergunta ela é muito interessante e eu quero ver se você tem resposta aí na Bíblia pra gente. A pergunta que se coloca é a seguinte:
Que dia Deus ordenou que fosse observado? Tem na Bíblia aí Deus ordenando esse dia? Vamos lá, Albert, tem sim. Ele está lá em Ezequiel 20, 12 e 20. Além disso, eu também lhes dei os meus Shabates, para serem um sinal entre mim e eles, e para que eles pudessem saber que eu sou o Senhor, que os santifica. Olha só. Ezequiel 20, esse foi o Ezequiel 20, versículo 12. Certo. Ezequiel 20, agora versículo 20. E santificai os Shabates, e eles serão um sinal entre mim e vós, para que possais saber que eu sou o Senhor, vosso Deus. Tem texto mais claro do que esse, Albert? Não tem. O texto está dizendo claramente aí que deveríamos santificar o sábado. E esse sábado, ele servia de sinal, de marca, de selo, são sinônimos, são palavras sinônimos. Ele seria um elo entre Deus e o seu povo. Então, no caso aqui, Albênio, o sábado identifica o povo de Deus. Exatamente. Da mesma forma que um fazendeiro Isso. Marca seus animais. Tendo seus animais, seu rebanho, tem a marca com sua inicial ou alguma Aí os animais podem se misturar com qualquer outros que ele vai saber qual são deles. Isso, exatamente. Então o sábado ele tem uma característica importante, né? Um distintivo. Ele torna de forma externa muito visível quem é aqueles que estão observando. Agora, um detalhe aqui. Não é porque o indivíduo guarda o sábado que quer dizer que ele é de Deus. Verdade. Né? Porque não é só um mandamento. Existe uma obediência requerida por Deus a toda a sua palavra. Não é só um mandamento restrito. Só que esse mandamento, ele mostra, se a pessoa guarda toda a lei, inclusive ele mostra que ele tem o Espírito Santo, porque quem tem o Espírito Santo age com obediência a Deus e guarda o mandamento de Deus. Bem, uma pessoa que ela segue os preceitos de Deus e a sua lei, fica fácil de identificar ela, não fica? Lógico. Uma pessoa que realmente vive, não é, Gleice? Não é só você falar que guarda os mandamentos e você procede de uma forma diferente, mas você guardar e as pessoas ver isso em sua vida. E agora me veio uma questão na cabeça. Se o que Everton acabou de ler pra gente, Everton, aí em Ezequiel 20, verso 12, verso 20, dizendo que o sábado é um sinal de Deus e o seu povo, entre Deus e o seu povo, me veio na mente agora, amigos, Apocalipse 13, quando ali é dito que a besta, que é um poder antagônico a Deus, ela tem uma marca. Então, se Deus tem um sinal e a besta tem a sua marca, ou seu sinal também, a gente pode então aí fazer uma comparação entre uma coisa e outra, porque Satanás ele não cria nada. A gente vê na Bíblia que ele não cria nada, ele apenas imita, né? É como se fosse paródias. A paródia de uma música não é a música original. Ele parodiou aquela letra, trazendo outras palavras para o lugar, mas o ritmo é o mesmo, ela é bem parecida. Então Satanás fez uma paródia do sinal de Deus. Quando nós vamos estudar o catecismo da Igreja Romana, da Igreja Católica, nós ali encontramos uma mudança significativa em relação aos 10 mandamentos, onde a Bíblia, e a própria Bíblia dos irmãos católicos, você que é irmão católico, querido irmão católico que está nos acompanhando aí, abra sua Bíblia e procure em Êxodo 20 aí, você vai ter o sábado como o quarto mandamento. Se você pegar Ezequiel 20, verso 12, verso 20, você vai encontrar o sábado sendo identificado como um sinal de Deus. Por que então que o catecismo católico diz que não é o sábado, diz que é domingos e festas? Os feriados religiosos. Diz que é o domingo. Por que é que o catecismo romano diz que o dia de guarda é o domingo, enquanto a própria Bíblia católica e as nossas Bíblias aqui diz que é o sábado? Por que essa contradição? Não vale a pena, amigo ouvinte, a gente investigar um pouquinho mais forte, um pouquinho mais fundo, ver o que é que está tendo de errado aí, porque não pode ter uma contradição dessa. Se a Bíblia está dizendo que é sábado, por que é que o documento chamado catecismo ensina que é domingo? E com essa onda, com esse ensino, que ao meu ver é contraditório ao ensino da Bíblia, por que é que o mundo evangélico
segue o mesmo ritmo, o mesmo caminho, a mesma escolha? Por que o mundo evangélico, que seria os protestantes, deveria protestar contra erros doutrinários como esse? Por que eles aceitam esse dia, domingo, como um dia de santificação, sendo que Deus não santificou domingo em lugar nenhum da Bíblia? E nós vamos ver isso no estudo da semana que vem. Mas fica aqui a reflexão. Deus tem um sinal, sábado. Os poderes antagônicos a Deus de Apocalipse 13 têm uma proposta, domingo. E os nossos queridos ouvintes têm que ficar atentos a isso, né, Albino? Porque aqueles que têm o sinal de Deus vai receber bênçãos assim, proteção do próprio Deus. Exatamente. E aqueles que não tiver o selo contrário vão receber pragas. Então vale a pena as pessoas estudarem para não estar recebendo essas pragas. Quem tiver o selo de Deus, amigos, refletirá cada dia mais o caráter de Cristo. Quem for selado com o selo da besta, que é uma paródia do selo de Deus, que o selo de Deus no caso é o sábado, vai acabar refletindo no seu caráter o caráter da besta, o caráter de Satanás e seus instrumentos. Por isso que é importante você avaliar essa questão do selo de Deus, sábado, e a marca da besta, que nós vamos estar estudando isso muito a fundo a partir do próximo estudo da semana que vem. Por isso que já deixo aqui de antemão o convite para você não perder o programa do próximo sábado, ok? A quinta. Gleison Xavier. Tem uma situação aqui que eu quero colocar para você. Que dia foi observado por Jesus? Porque as pessoas dizem que Jesus ele aboliu o sábado, né? Uhum. Se ele aboliu o sábado, não sei se a Bíblia vai dizer alguma coisa aí, mas a Bíblia com certeza eu creio que ela vai mostrar que dia foi que ele observou, que dia ele santificou. Pois é, você vê lá, abre em Lucas capítulo 4 e o verso 16, por exemplo, a gente lê o seguinte: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler, né? Então, segundo o verso aqui, né, ele no sábado entrou numa sinagoga e diz que era o seu costume, segundo o seu costume, e se levantou-se para ler. Aí a gente vai lá para o verso 31, que diz assim: e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Então só mostra que o costume de Jesus no sábado, segundo esses dois versos que nós encontramos Jesus no sábado aqui, o seu costume era ir às sinagogas, né, que ele as chamava em casa de meu pai, como também os ensinava as pessoas. Então esse era o seu costume, além dos milagres que ele fazia, que para os judeus era trabalho, né? Era uma transgressão. Digo, ora, como é que Deus poderia parar a movimentação dos astros, a chuva, o sol, que fizesse brotar as flores, as árvores no dia de sábado? Não, se ele parasse com a sua movimentação, o seu poder mantenedor a essa terra, todos nós morreríamos. Por isso que ele disse: meu pai, eu trabalho até hoje, e eu também, segundo o contexto dos escritos lá, que Jesus curava no sábado, fazia o bem no sábado, nos ensinava no sábado, alimentava os famintos no sábado, e é isso. Então esse exemplo vem para nós, né? A gente tem a profissão de Cristo para nos orientar nesse tema. Porque a profissão dele era carpintaria. E onde ele estava no sábado? Na carpintaria, ou envolvido na obra, nas obras de misericórdia, envolvido no culto de adoração. Onde ele estava? Ele estava no culto de adoração, ele estava desenvolvendo obras de misericórdia. Era isso que Cristo fazia, e Cristo é o nosso maior exemplo. Por isso que a gente precisa seguir aquilo que ele falou. Não é isso, Denilson? Isso, exatamente. Denilson Monteiro pergunta para você agora, meu amigo. Pode mandar. Que dia os seguidores de Jesus guardavam? Porque que Jesus guardava o sábado a gente já viu aqui. Agora, será que os seguidores deles seguiam outra linha ou seguiu a linha dele?
Vamos ver o que a Bíblia nos fala, né? Vamos abrir nossas Bíblias aí em Lucas 23, 53 e 56. Lucas 23, 53 e 56. A 56, né? A leitura vai do 53 até o 56. Isso, vamos lá. E havendo-o tirado, envolveu-o em um pano de linho e deitou-lo em um sepulcro lavrado na rocha, onde nenhum homem ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e começava o Shabate. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia e seguiram também e viram o sepulcro, e como foi posto o seu corpo. E elas, retornando, preparar especiarias e ungüentos, e no dia de Shabate repousaram conforme o mandamento. Texto claríssimo mais uma vez. E sem contar na importância, Albênio, quem foi que elas tiraram da cruz? O próprio Cristo, o Salvador do mundo. Colocaram lá no sepulcro, mas como já era sexta-feira, o dia de se preparar para o sábado, elas retornaram para suas casas para preparar as especiarias, os ungüentos, para ali limpar o corpo de Cristo, para voltar no domingo, só depois do sábado. Viu só aí? Então veja, era final de sexta, foi removido o corpo de Cristo da cruz. Estava para começar o sábado, as mulheres cessaram esse trabalho para guardar o mandamento, para guardar o sábado. Amigo ouvinte, as mulheres eram seguidoras de Cristo. Se Cristo tivesse abolido o sábado, como muitos supostos cristãos hoje em dia pregam, por que Jesus não avisou isso às suas seguidoras? Porque Jesus morreu e não avisou isso, deixou elas praticando algo sem necessidade, uma vez que ele já tinha abolido. As mulheres fizeram a guarda do mandamento de maneira fiel, mesmo tendo um trabalho tão importante a fazer, que era preparar o corpo de Cristo para o sepultamento. Então, amigos, é interessante que a gente possa observar esses detalhes. Alguém já tinha me dito, eles guardavam o sábado porque era costume deles, e como o sábado era para os judeus, então eles teriam que guardar o sábado até que Cristo morresse e eles estivessem libertos. Ó que comentário. Uhum. Então, se a gente analisar, então vamos supor, Cristo morreu, então ele cravou a lei, vamos supor que ele cravou a lei dos mandamentos na cruz, ninguém mais precisa guardar. Mas, no entanto, o livro de Atos mostra que o próprio Paulo guardou o sábado. A gente pode ver anos e anos na frente, né? Depois da sua conversão, ele ainda continuou guardando o sábado. Uhum. E sem contar, Gleice, que Paulo não era judeu. Não é judeu, verdade. Não, ele era cidadão romano. Não, ele era judeu, mas só que ele tinha a cidadania romana. Ele era judeu, mas tinha cidadania romana. É isso, exatamente. Aí eu queria que você abrisse sua Bíblia aí no capítulo 13. A gente vai verificar só alguns versos, só para provar para você de que ele guardava também o sábado. Capítulo 13 do livro de Atos, o verso 14 diz assim: mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se, né? Agora o verso 27: pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não reconhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. Olha o verso 42. Aqui diz, né, que eles liam todos os sábados. Verso 42. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Agora você vai ver aqui o verso 44. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Aí agora a gente vai para o capítulo 16, verso 13. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham percorrido, né? Aí
Aí as pessoas podem dizer, Gleice, mas ele ali tá no meio judaico, né? O costume deles ali no sábado se reunir, como sempre faziam, né? Mas Paulo também, como Albino falou, ele estava em terra estranha. Lá no capítulo 17, verso 2, por exemplo, diz assim: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. E para finalizar, que diz assim, capítulo 18, verso 4: E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos também, em localidades em terras pagãs. Verso 11: E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. A palavra de Deus, 1 ano e 6 meses. Então só aqui, Paulo guardou o sábado durante 1 ano e 6 meses. E todos os sábados estava ali na sinagoga, procurando um lugar de oração, ensinando a palavra, como deve ser a nossa atitude hoje. É isso aí, Gleison. Eu queria pedir um favor a vocês que estão com o celular aqui, que fizessem uma pesquisa rápida. O texto é que eu não me lembro agora, eu sei que está em Atos, mas eu não lembro qual capítulo e versículo. Mas o texto, eu vou mencionar ele para vocês pesquisar, para eu saber onde está o capítulo. Ele diz assim, ó: ao caminho que chamam de seita, é esse que eu sigo, os profetas e a lei. Pesquisa, por favor, aí no Google. E você aí, amigo em casa, pode estar pesquisando também. Eu quero só saber o capítulo e o versículo para mim abrir a Bíblia aqui e ler esse versículo e comentar um pouquinho. Atos capítulo 24, verso 14 a 16. Ok, eu vou abrir aqui rapidinho. Atos quanto? Atos capítulo 24, verso 14. Atos 24, já caiu em cima, ô glória. 14 a 16, mais especificamente capítulo, verso 14. Olha o que diz o verso 14 aqui, amigos. Os seguidores de Jesus, olha o que chamaram com Paulo aqui, ó. Por isso que eu não ligo quando chama... Eu estou na seita, você está na seita. Eu não ligo mais não, porque chamaram Paulo de sectário também. Olha o que disseram aqui, verso 14. Porém, vou pegar do verso 13. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso-te que segundo o caminho a quem chamam seita, porém confesso-te que segundo o caminho a quem chamam seita, assim olha o que Paulo está dizendo, eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Amigos, isso aqui é mais claro do que o sol meio-dia. Chamaram Paulo de sectário. Você faz parte de uma seita. Será que hoje é desse jeito também? Aí ele disse assim: não pode se provar o que vocês estão dizendo contra mim. O caminho que eu sigo é o mesmo caminho dos nossos antepassados. O mesmo caminho dos nossos antepassados. Qual é o caminho? Qual era o caminho dos antepassados dele? Guardar os mandamentos, inclusive o sábado. E ele disse: eu sigo o mesmo caminho. E de harmonia com a lei. De harmonia com a lei. Por isso, amigos, Paulo está dizendo claramente aqui que ele guardava a lei, inclusive os mandamentos, sendo também guardador do sábado. Então, as mulheres lá que foi embalsamar Jesus guardavam o sábado. Paulo guardava o sábado. Paulo, o apóstolo, caluniado pelos crentes de hoje em dia, que dizem que ele mudou os mandamentos, que não mudou coisa nenhuma, ele guarda conforme ele disse aqui. Foi Paulo, amigo ouvinte, que disse aqui. O interessante, Albênio, é o que aconteceu com Paulo, acontece hoje com quem guarda os mandamentos de Deus, né? Faz parte da seita, eles falam, né? Isso, é uma seita. A mesma coisa Satanás atacou Paulo. Eu quero fazer parte dessa seita e entrar no céu. É verdade, se é para ser obediente a Deus. Se é para ser obediente a Deus, eu quero agradar fazer ele. Parte. Exatamente. É verdade. É isso aí, amigos. Então, esse texto nem estava dentro da lição. O Espírito Santo me soprou aqui na mente e fala ele aí. Tanto é que nós precisamos recorrer aqui ao Google para pesquisar, porque não estava na minha mente. E você vê aí, vale a pena marcar aí. Foi Atos capítulo 24, verso 13 e 14. Não foi isso? Exatamente. Então anota aí esse texto, que esse texto é importantíssimo, amigo ouvinte. Denilson Monteiro. Manda. Que dia os salvos, quando Jesus voltar, vai levar os salvos, né? Para o céu. Exatamente. Que dia os salvos guardarão na nova terra? Uma terra restaurada pelo poder de Deus. Qual é o dia que os salvos vão guardar? Estamos próximos desse dia, viu? Amém.
Vamos abrir as nossas Bíblias. Isaías 66, 22 e 23. Isaías 66, 22 e 23. Porque como os novos céus e a nova terra, a quais... Cadê? Porque como os novos céus e a nova terra, a quais eu farei, permanecerão perante mim, diz o Senhor. Desta forma, vossa semente e vosso nome permanecerão. E acontecerá que desde uma lua nova a outra, e desde um Shabat a outro, toda a carne virá para adorar perante mim, diz o Senhor. O texto está falando que Deus vai fazer novos céus e nova terra. Então isso não é um texto simplesmente exclusivo para Israel. De jeito nenhum. Porque ele está falando já Deus, do futuro. Deus não vai fazer um novo céu e uma nova terra só para Israel. O texto, é lógico que os muitos textos desses capítulos se aplicam ao povo de Israel, mas ele tem uma dupla aplicação e que atinge todas as pessoas que serão salvas. Exatamente. Porque ele disse aí claramente. No futuro, né, exato. Farei novos céus e nova terra. E diz lá que toda carne vai adorar a Deus. Quando fala carne, está dizendo pessoas. Todas as pessoas irão se encontrar em adoração a Deus, na presença de Deus, de uma lua nova a outra, de um sábado a outro. Ou seja, todo dia de sábado será dia de adoração da presença de Deus no novo céu e na nova terra, que será estabelecida após o milênio de Apocalipse. Então, o que se aprende aqui, Albênio, é que o sábado não será só guardado aqui, mas na Nova Jerusalém. Exatamente. Então, se eu quero ser parte dos salvos e ter os hábitos que os salvos terão, no caso, guardar o sábado na salvação eterna, lá na eternidade, no novo céu e nova terra, então eu já tenho que começar a acostumar com isso aqui. Se eu rejeito o sábado aqui, se eu fico criticando o sábado aqui, dizendo que não vale, não presta a gente guardar, isso é coisa de seita, isso é coisa de fanático e tal, se eu ficar com isso aí, como é que eu vou fazer para guardar o sábado na salvação? Primeira coisa, nem para a salvação eu vou. Não pelo fato de não ter guardado o sábado, pelo fato de não ter acreditado na palavra de Deus. E Jesus disse, todo aquele que não crê está condenado. Tem que crer, amigo ouvinte. Quero colocar aqui uma última pergunta. Tem pergunta no WhatsApp ainda? Encerrou, não é? Quero colocar uma última pergunta aqui. Leandro Santos, prepare aí. É a pergunta que traz aqui é: podemos ignorar esse mandamento do sábado? Vamos deixar para Deus nos responder mais uma vez. E a Bíblia tem resposta? Com certeza, bem. Então diga pra gente aí qual é o versículo, capítulo e livro. Tiago, capítulo 2, verso do 10 ao 12. E 1 João, capítulo 2 e o verso 4. Ok. Vamos lá. Porque qualquer que guardar toda a lei e errar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Verso 11. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não assassinarás. Ora, se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, és transgressor da lei. 12. Assim falai e assim procedei, como os que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Agora é o Tiago 2. Esse texto de Tiago que você acabou de ler mostra claramente que é no Novo Testamento, né? Exatamente. Mostra claramente a validade dos 10 mandamentos. Isso. E Tiago diz que essa lei dos 10 mandamentos é a norma do juízo, como estivemos estudando muitos programas atrás. E disse aí que se quebrar um, é culpado de todos. É culpado de todos. Ele citou dos 10, 2. Isso. Aí alguém pode dizer, cadê que ele falou do sábado? Ele também não falou de pai e mãe, honrar pai e mãe. E porque ele não falou de honrar pai e mãe, a gente tem que desonrar o pai e a mãe? A palavra de Deus é maravilhosa. Simples e objetiva. Mas o que diz mais aí que você lê? João foi? João 2,4. Sim. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está com ele. Então, muitos grupos, né? Muitos grupos que está aí. Glória a Deus, aleluia. Quer dizer que muitos desses estão nessa situação. Exatamente. Eu conheço Jesus, eu conheço Deus, o Espírito Santo está comigo, mas não guarda os mandamentos. Eles são o quê? Mentirosos. Mentirosos, e não está com eles a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amigo ouvinte, que texto maravilhoso. Nós acabamos de encerrar o estudo de hoje.
Guarde no seu coração as informações desses textos e vá pelo que a Bíblia diz e não pelo que homens falam. Porque está chegando o dia em que tudo será provado mediante a palavra de Deus. E aqueles que construírem sua vida espiritual em cima da palavra de Deus, as ondas da terrível crise que se aproxima não vai derrubar. Agora, quem for por conversa de homens desviados da verdade, que coloca a tradição acima do assim diz o Senhor, infelizmente vai afundar juntamente com esse barco aí. Infelizmente será essa a situação. Olá, amigo ouvinte, que Deus abençoe uma vez mais cada um de nós. O tema de hoje veio para enriquecer o nosso conhecimento e que não fique apenas no conhecimento teórico, que seja também uma prática das nossas vidas, que nós possamos guardar o sábado. E isso vai além de placa de igreja, amigos. Isso vai além de doutrina de igreja. O sábado foi estabelecido por Deus lá no Éden. Ele não foi estabelecido somente para um povo, foi estabelecido para toda a raça humana. Mas infelizmente as pessoas esqueceram desse mandamento. Satanás colocou um manto negro e escondeu esse mandamento das pessoas com várias teorias, várias falsas interpretações bíblicas e distorceu toda a verdade que envolve o sábado. Por isso eu convido você a meditar no que foi dito hoje. Anote aí todos os textos e pesquise por você mesmo acerca do sábado. Não dê ouvidos a pessoas desviadas da verdade. Então, Deus abençoará você e vai tornar sua vida uma vida realmente genuína na presença de Deus. Uma vida que tem compromisso com os mandamentos de Deus. E não vai ser uma vida de mentiroso, mas sim daquele que tem amor à verdade. Amigos, quero deixar aqui um abraço especial para os nossos queridos instrutores bíblicos. Estamos aqui avançando a hora já, por isso um abraço rápido aqui, um bom sábado e até o próximo Escola Bíblica para Denilson Monteiro. Alô, Denilson. Um abraço a todos que até agora está conosco, Deus abençoe. E um abraço para a minha igreja de Novo Horizonte, amo vocês. Amém. Leandro. Um abraço à equipe aqui do programa e a todos os rádio ouvintes. Até o próximo programa, se assim Deus nos permitir. Amém, queridos. Um abraço aí a Everton. Forte abraço mais uma vez e até o próximo programa Escola Bíblica. Um abraço, Albênio. Até a próxima. Gleison Xavier, até o próximo programa e Deus abençoe e obrigado pela participação. Até a próxima, eu que agradeço. É isso aí, amigo ouvinte. Encontre uma igreja adventista mais próxima da sua residência. Faça-nos uma visita ali e busque mais conhecimento bíblico. Estude a Bíblia com os nossos queridos irmãos que estarão ali dispostos a lhe ajudar. E vamos avançando, porque a Bíblia diz e está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Oremos. Pai querido e eterno Deus, obrigado por mais um programa, obrigado pela tua palavra, obrigado por essa verdade sobre o sábado. Ajuda-nos a guardá-la e nos ajuda a desviar-nos do mal. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Forte abraço, amigos, e até o próximo programa Escola Bíblica aqui na Rádio Cupira FM. Amém.